Professor José Augusto aqui falando. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre uma escola de sociologia, de filosofia famosa do século XX, que é a Escola de Frankfurt, e um tema privilegiado por eles, que é a indústria cultural. E a gente vai afunilar ainda, porque eles estão preocupados com muitos temas, principalmente com a questão das contradições do capitalismo durante o século XX, em variadas esferas da cultura, mas nós vamos centrar aqui na problemática que eles fazem dessa relação entre o capitalismo e a arte como um todo, certo? Então nós temos grandes pensadores, nós temos o Adorno, nós temos o Horkheim, uns falam Horkheim, uns pronunciam Horkheim, são dois pensadores fortes da escola. Nós temos o Walter Benjamin, todos da Alemanha, tá pessoal? Todos da Alemanha. E aí eles são pensadores que vão tratar, entre outras coisas, da chamada indústria cultural, vamos tratar da chamada cultura de massa. Antes de a gente chegar nesse conceito de cultura de massa, eu queria fazer aqui um apanhado com vocês de um século antes, tá certo? Século XIX. Pessoal, se lembre que é durante o século XIX que nós vamos ter fundamentalmente uma estética muito forte chamada estética romântica ou romantismo, como vocês estudam na literatura, às vezes estudam na história, tá certo? Isso vai ser muito forte. Essa estética é muito forte na Inglaterra, ela é muito forte na Alemanha, né? Você vai ter ali a ideia de saber do povo, de cultura popular, de saber espontâneo, saber coletivo, a ideia de folclore, ciência do povo. Isso é muito forte do século XIX, a ideia de passado nacional, de determinadas manifestações que deveriam ser preservadas. A ideia de cultura erudita também, ela é muito forte. O que seria a cultura erudita em contraposição à cultura popular? Se a cultura popular ela é espontânea, ela não precisa ser teórica, você aprende vendo, você aprende fazendo, você aprende sem manual, você aprende sem livro, você aprende sem ir à escola. O que seria a chamada cultura erudita? O contrário, é o contrário, é a cultura livresca. É a cultura do livro, é a cultura da escola, é a cultura da universidade, da ciência, da filosofia. É a chamada cultura erudita. Então vejam, isso já era uma discussão forte do século XIX. No século XIX, você vai ter o que também? Lá no final do século XIX, nós temos elementos de uma arte, de uma cultura que seria já uma cultura de massa, massificada. Massificada em que sentido? Que essa cultura ela é transmitida para várias pessoas de uma vez só, para muitas pessoas. Por exemplo, a famosa sétima arte, o cinema. Ela já nasce em 1895 entre os franceses como cultura de massa. É diferente do teatro clássico. Ela chega a ser mais barata, inclusive. Mais pessoas têm acesso ao cinema. Muito mais pessoas terão acesso ao cinema do que ao teatro. Percebem, pessoal, a grande diferença? Então pense comigo no seguinte. Se já havia essa distinção entre cultura popular, e ela também muito associada à cultura do povo, associada a determinada classe social, associada a determinada escolaridade ou falta de escolaridade. Se existe a concepção, já existia a concepção de cultura erudita ou cultura clássica, que seria cultura também associada às elites, nós vamos ter, a partir do século XIX, na virada do século XX, uma discussão, mas fundamentalmente no século XX, com a escola de Frankfurt, da chamada cultura de massa e da indústria cultural. Quando as obras de arte passam a serem consideradas mercadorias. Como assim consideradas mercadorias? Elas são vendidas rapidamente, elas pegam o gosto comum. É muito comum falar que a cultura de massa, ela é um tipo de cultura que segue um padrão, que ela é repetitiva, que a cultura de massa quer apenas vender, que a cultura de massa, quando eu falo cultura, pessoal, eu não estou tomando cultura no sentido antropológico da palavra, não. Eu estou tomando no sentido restrito.
Porque os pensadores da escola de Frankfurt, quando eles fazem essa discussão de cultura de massa, cultura popular, eles estão tomando a ideia de cultura restrita associada à arte. A arte é uma das manifestações da cultura, assim como a economia é uma manifestação da cultura, política, etc. Mas estamos falando em arte aqui. Eu queria fazer essa distinção aqui com vocês. Estou até com o violão aqui. Então, seria essa cultura de massa? Seria uma cultura um tanto quanto padronizada, um tanto quanto alguns autores chamam de medíocre, tá certo? Nivelada ali por baixo, e que ela teria o intuito de vender e vender e vender e vender. Enquanto que para a cultura popular você teria que ter uma iniciação, você só gosta daquilo que você entende, ela seria própria de uma nação, de uma tradição, só aquelas pessoas entenderiam, ela não teria uma preocupação exacerbada com a estética, enquanto a cultura erudita ela teria uma preocupação com as grandes obras eruditas, clássicas. A cultura de massa, ela seria uma cultura que estaria preocupada em atender o gosto mediano, como fala o filósofo espanhol Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que não é da escola de Frankfurt, que é o gosto médio. Então eu queria só trazer para vocês o seguinte: esses pensadores, eles acabam colocando uma certa hierarquia entre essas manifestações, colocam sim uma certa hierarquia, eles veem pontos positivos na cultura de massa. Um pensador que vê um ponto positivo na cultura de massa é o Walter Benjamin. Ele vai dizer o seguinte: a cultura de massa, pela forma pela qual ela é veiculada pelo rádio, depois nós sabemos da televisão, já era veiculada pelo cinema, ela tem uma tendência a se democratizar. Isso é positivo para Walter Benjamin, pensador alemão, porque ela se democratiza. Mais pessoas terão contato com determinado tipo de arte, quando antes não tinham, por conta de determinados meios de comunicação, determinados suportes, por conta do disco, depois por conta do CD, do DVD, etc, etc. Esse seria um aspecto positivo da cultura de massa. Qual seria o aspecto negativo da cultura de massa? O aspecto negativo da cultura de massa é que a cultura de massa acaba muitas vezes fazendo uma alteração em obras eruditas e em manifestações da própria cultura popular. Acaba diminuindo. Você tem um concerto, por exemplo, tem um concerto longo, e a cultura de massa chega num programa de televisão, como o do Faustão, por exemplo, e apresenta uma partezinha, um trechozinho desse concerto, e todo mundo acredita que saiu vendo esse concerto, quando na verdade esse concerto ele foi o quê? Deturpado, ele foi diminuído. Vocês percebem? Então é nesse sentido que a cultura de massa, nós temos a boa cultura de massa e a cultura de massa que é feita exatamente com o intuito de diminuir a obra, de facilitar a obra, de facilitar por baixo, tá, pessoal? Deixa eu dar alguns exemplos aqui, já que eu estou com esse violão aqui. Ó, pessoal, qualquer violeiro, eu sou violonista, qualquer violeiro toca sem teoria, sem conservatório, o chamado ponteio, ó. De quem é essa música? Ninguém sabe, ela é anônima. Isso faz parte da cultura popular. Alguém compôs naturalmente e as pessoas foram repetindo. E todo bom violeiro toca esse tipo de ponteio. Vocês percebem? De quem é isso aqui? Eita! Errei tudo. Isso é um trechinho de Por Elise de Beethoven, né? Aí você vai para o conservatório, lê partitura e tudo, e ele fica, é considerado uma música erudita, tá certo? O que é que a cultura de massa faz? Ela pega determinada obra, tá certo? E vai reproduzindo. É o que Walter Benjamin vai chamar de a perda da aura da obra de arte. Você pega um quadro de Leonardo da Vinci, o quadro mais caro do mundo, La Gioconda, que é a Mona Lisa, e esse quadro é reproduzido, qualquer pintor consegue reproduzir. E aí ele perdeu a unicidade,
todo mundo tem na casa, todo mundo tem a Santa Ceia de Leonardo da Vinci na casa. É a chamada cultura de massa, que é repetitiva muitas vezes, e você tem o que? A mesmice, e isso é feito de forma proposital. Isso é feito de forma proposital. Eis a grande crítica, né? O nivelamento por baixo. Então, só para concluir aqui, falando em arte aqui, falando em cultura de massa, você tem uma indústria cultural que quer nivelar determinada manifestação pelo um gosto médio, E esse gosto médio atingirá uma grande massa de uma só vez e irá vender bastante. Então você tem nesse sentido o que aí? Uma aceitação, uma passividade de todas essas pessoas. De todas essas pessoas que estão consumindo sem refletir, consumindo sem degustar, que estão recebendo essas manifestações goela abaixo. Eis a grande crítica que a escola de Frankfurt fará à cultura de massa. O elogio é a democratização da arte que nós temos que aceitar. Então nós temos um aspecto positivo e um aspecto negativo. A democratização é um aspecto positivo da cultura de massa. Essa padronização por baixo é o aspecto negativo. Era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês sobre cultura de massa, escola de Frankfurt, a concepção, tá certo? Desses pensadores da Alemanha.